Fala galera, hoje é mais um ótimo dia para nossa aula de física. O assunto de hoje vai ser a dilatação térmica e a gente vai ver especificamente nessa aula a dilatação de sólidos, posteriormente a dilatação de líquidos. Eu vou colocar para vocês aqui algumas situações do nosso dia a dia, né? Não sei se vocês já se depararam com elas, tá? Por exemplo, nas linhas de trem, metrô, quando se precisa fazer a emenda entre os trilhos do trem, é preciso deixar um espaçozinho para que, quando ocorra a dilatação, esse material, que nesse caso é de ferro, tenha espaço para se movimentar. Quando é colocado os pisos no chão ou os azulejos na parede, vocês já devem ter percebido que fica um espacinho, né, que a gente chama de rejunte. É um material mais maleável do que a cerâmica ou a porcelana ou porcelanato, para que também, com o aumento da temperatura, com as variações de temperatura, essa porcelana, esse material possa ter uma liberdade de movimento. Quem nunca passou, né, pela ponte Rio-Niterói, né, e sentiu aquelas lombadas, essas lombadas são por conta da dilatação. Aqui um exemplo nessa imagem, tá, onde as duas placas do viaduto ficam um pouquinho afastadas, que para quando ocorra a variação de temperatura, elas têm uma liberdade de movimento. Aqui um outro exemplo, né, com um dispositivo aí também para dar uma liberdade de movimento para essas placas de concreto. Essa imagem aqui repercutiu pra caramba, né? As pessoas achando que a ponte Rio-Niterói estava quebrando, estava caindo, mas não, é o mesmo espaço ali para que esse viaduto tenha um grau de movimento, também com as variações de temperatura do ambiente. Eu vou te mostrar aqui na prática, experimentalmente, esse experimento utilizando o anel de Gravesande. Vou te mostrar experimentalmente, utilizando o anel de Gravesande, o fenômeno da dilatação. Eu tenho esse anel metálico com haste metálica e essa ponta emborrachada, uma esfera também metálica, tá, para demonstrar o experimento. Olha que inicialmente a esfera ela é levemente maior do que o orifício e ela não passa. O que eu vou fazer para vocês agora? Eu vou dar calor para esse anel, tá? Gerando nele uma variação de temperatura e com isso vai ocorrer o fenômeno da dilatação. Eu vou dando calor, as moléculas aí desse metal, né, os átomos de metal tendem a ocupar um espaço maior e agora quando eu tentar passar a esfera pelo anel, ela vai passar tranquilamente. Por quê? O orifício aí desse anel, ele dilatou. Então agora a gente vai ver detalhadamente, né, o que motiva a dilatação, como é que isso ocorre, tá? Aqui mais algumas imagens, né, de uma obra mal feita ou algum descuido nos cálculos, né? A gente consegue ver que o asfalto está desnivelado. A variação de temperatura que ocorreu aí nesse ambiente acabou gerando esse problema, né? Desconsideraram alguma coisa ou, como eu disse, algum erro de cálculo. Aqui mais extremo ainda, né? Bem que essa uma imagem é uma extrapolação para você poder entender o que pode ocorrer com a dilatação e quando não se consideram aí os espaços para que o material possa se movimentar. Nesse caso, a própria abertura aqui, né, com essas placas de metal, acabaram dilatando também, né, e aí acabou gerando trincas no asfalto. Aqui uma trinca no piso, o azulejo na parede, né? Falar de azulejo e piso, a gente está falando basicamente dos mesmos materiais, né? Cerâmica, porcelana, porcelanato. Agora eu vou te mostrar aqui no laboratório virtual os conceitos iniciais aí que a gente viu de calor e temperatura, só para a gente relembrar e introduzir de fato como é que ocorre a dilatação. Então, aqui no nosso laboratório virtual, a gente vai rever os conceitos de calor e temperatura. Olha que eu ajustei aqui o sistema, né? Estou olhando átomos de neônio a 0 grau Kelvin ou
menos 273 Celsius. Aqui eu tenho uma fonte de energia, tá? Energia térmica. Vou começar a transferir calor para esse sistema. Olha que inicialmente todo o sistema estava imóvel, cada partícula estava parada, né? Supondo lá o 0 Kelvin. E agora, com essa quantidade de calor que eu transferi, as moléculas agora têm uma velocidade diferente, têm uma energia cinética diferente, né? E para essa situação, para esse grau de agitação, a gente tem uma temperatura associada. Então, temperatura está sempre associada ao grau de agitação das moléculas. E calor é energia térmica em trânsito. Se eu voltar para a situação anterior, é uma temperatura um pouquinho maior do que o 0 Kelvin, eu tenho aqui uma distância entre cada molécula. O que eu quero que vocês prestem atenção, além de rever os conceitos de calor e temperatura que eu já falei, é associar isso ao fenômeno que a gente está estudando agora, que é a dilatação. Quando a gente transfere calor para átomos, para um corpo, essas moléculas também aumentam, né, o seu grau de agitação e aumenta a distância entre elas. E esse aumento da distância entre cada átomo ou cada molécula, poderia fazer isso com a água, por exemplo, é o próprio fenômeno da dilatação. Quando as dimensões de um corpo aumentam, quando ele ganha calor, é porque as moléculas vão ficando mais agitadas após absorverem essa energia e o grau de movimento delas aumenta e a distância entre elas aumenta também, ok? Então, como é que a gente introduz esses conceitos, né, e conecta isso à dilatação térmica, tá? Então eu tenho um cubo aí, eu vou usar para todos os exemplos aqui, tanto para as superfícies e para dilatação linear, materiais metálicos, tá? Então se eu der um pouco de calor para esse cubo, o que iria acontecer? Então vamos usar uma fonte de calor aí conhecida. Olha que o cubo ele dilatou, né? Por quê? Repetindo aqui um pouquinho, mas para que isso faça sentido e você entenda. Calor é energia térmica em trânsito. A temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas. Quando a gente dá calor para esse sistema, que é o nosso cubo aí de metal, as moléculas ficam mais agitadas e ele cresce, né, em todas as três dimensões. Cresce por quê? Quando você está dando calor, as moléculas que ficam mais agitadas, elas tendem a ocupar um espaço maior. E agora, o que é importante, né? Alguns de vocês já devem ter estudado a dilatação linear e a dilatação superficial, mas é importante entender que a dilatação de um sólido ocorre sempre nas três dimensões. Essa variação ela é proporcional ao próprio volume inicial. Por quê? Pois quanto maior o volume inicial, maior é o número de partículas do corpo que precisam de mais espaço. E além disso, essa variação também é proporcional à variação de temperatura imposta ao corpo. Quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação e maior será o espaço ocupado pelas partículas, tá? No entanto, cada material possui características próprias que dependem tanto da intensidade das forças de coesão entre seus constituintes quanto de suas massas, tá? Já vou mostrar essa particularidade daqui a pouco. E esse fenômeno da dilatação ela ocorre quando a gente dá calor. Mas se eu tirar calor, né, quando eu gero essa variação de temperatura, né, aumentando, no caso, a temperatura, eu estou transferindo calor para o corpo. Agora eu poderia retirar calor. Por exemplo, né, o cubo em contato com uma região fria, né, ele vai perder calor. Cuidado para não se enrolar com a imagem. Eu não estou dando frio, eu estou transferindo calor agora da fonte quente, que era o cubo, para o meio, que seria a fonte fria, né? Por exemplo, poderia ter pegado esse cubo de metal e colocado num recipiente com água a uma temperatura mais baixa, ele iria resfriar, ele iria trocar calor com a água, por exemplo. Cuidado, não há esse conceito de ganhar frio, tá bom?
Então, olha só, tá? Resumidamente, essas considerações que eu falei podem ser resumidas por essa expressão, né? Que a variação do volume é diretamente proporcional ao volume inicial. Essa letrinha grega, o gama, ela representa o coeficiente de dilatação volumétrica. E esse delta θ está representando a variação da temperatura. Né? Quando eu falei para você que existe uma particularidade em cada material, essa particularidade é o que a gente chama de coeficiente de dilatação. Tá? Se eu pegar essa equação aí e colocar ela em função do coeficiente de dilatação, ela ficaria dessa forma. Né? Coeficiente de dilatação é igual a variação do volume sobre o volume inicial vezes a variação da temperatura. Aqui eu vou tentar demonstrar para você como é que a gente chega na unidade do coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Para que isso faça um pouco mais de sentido. A unidade do coeficiente da variação de volume é o metro cúbico. Do volume, também metro cúbico. A da variação de temperatura, eu estou usando aqui o grau Celsius. Tá? Aqui, cortando o metro cúbico com metro cúbico, eu tenho que o gama, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, é 1 sobre grau Celsius, que é o mesmo que grau Celsius a menos 1. Tá? Então, esse coeficiente de dilatação ele fornece a variação percentual do volume do corpo por unidade de temperatura. Vou trazer aqui para você uma tabela com os coeficientes de dilatação de alguns materiais. Olha que a partir dessa tabela a gente pode perceber que a ordem de grandeza dos coeficientes é de 10 a menos 5, né? O que significa que a variação é de 1/100º de milésimo do tamanho original. Sempre que você pegar aí uma questão para poder resolver, você vai ver que sempre que a dilatação vai dar sempre um valor pequenininho. Né? Por quê? É assim que os materiais se comportam de acordo com as variações de temperaturas. Isso mesmo para variações de temperaturas altas, tá? Porque 1/100º de milésimo é muito pouquinho, né? Essa ordem de grandeza. Vamos lá. Então, lembrar, a variação de volume ela é sempre volumétrica. Quando eu for falar da dilatação superficial linear, eu vou voltar nesse ponto, mas a variação ela é sempre volumétrica, tá bom? Então vamos considerar aqui, numa variação volumétrica. Vou considerar o meu cubo metálico de novo, tá? Ele tem um volume inicial a uma temperatura inicial. Se eu gero uma variação de temperatura para ele, para isso eu preciso de uma fonte de calor, o que vai acontecer? Ele vai aumentar suas dimensões, tá? Nas 3 dimensões aí no caso. E eu tenho que para uma temperatura final, esse cubo passa a ter um volume final. Então, ele aumenta de tamanho a partir dessa variação de temperatura. E aí o que a gente tem? Né? Essa variação de volume ela é calculada com a equação que eu já mostrei. Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, essa variação de volume é diretamente proporcional a essas grandezas. Todas as equações que forem... Porque eu vou fazer algumas demonstrações aqui de como é que a gente chega em determinadas equações. A equação, quando ela aparece aí dentro desse retângulo amarelo, é o que você utiliza, né, para resolver aquelas questões de cálculo. O gama, né, só reforçando aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica. E esse gama, ele pode ser representado como 3α. Por quê? Quando a gente olha um volume, no caso aqui dilatando, ele dilata linearmente nessa direção e aqui também na altura. Então ele dilata linearmente em 3 dimensões. Unidade, né, usual lá que eu já mostrei, é o grau Celsius a menos 1. Então o gama, o alfa e posteriormente a gente vai ver o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, todos eles têm a mesma unidade, porque são produtos, né, do coeficiente de dilatação linear. Variação, né, a gente vê aqui já na física há bastante tempo,
significa algo final menos algo inicial. Como é uma variação de volume, né, para eu saber o quanto variou essa parte rosa aqui, né, basta eu pegar o volume final V menos o volume inicial, sobra essa parte rosa aqui. Isso aqui foi o quanto variou do volume. A gente viu que a equação que determina isso é essa daqui, só que variação de volume também é volume final menos inicial. Substituindo, a gente chega numa equação para calcular direto o volume final, que é o volume inicial vezes 1 mais gama vezes delta θ. Tá? Essa aqui é uma outra relação para chegar ao volume final. Agora a gente passa por uma dilatação superficial. A gente considera aqui uma chapa metálica de área inicial a uma temperatura inicial. Tá? Só uma coisa. Apesar da dilatação ser sempre volumétrica, temos alguns casos particulares, né, que é o da superficial e o da linear, que eu já vou te mostrar. A dilatação superficial, tá, é quando a gente desconsidera uma das dimensões, no caso aqui vai ser a espessura, e a gente só vai olhar para a área dilatando mesmo. É porque, para os exemplos que a gente vai ver, né, a nível de questão, falando da linear e da superficial, a gente tem, por exemplo, na linear o comprimento muito maior do que a espessura. Aqui a área muito menor, muito maior do que a espessura. Então a gente vai considerar aqui só a área e vai desconsiderar uma dimensão, tá bom? Então vamos lá. A partir aí de uma fonte de calor, a gente gera uma variação de temperatura, tá? Aumentou a temperatura, gerou todo aquele processo que eu já falei, a gente tem uma variação da área dessa chapa metálica, tá? E é o mesmo processo. Agora aparece uma outra letrinha, o beta. O beta ele representa o coeficiente de dilatação superficial. Olhando aqui, ó, essa aqui foi a variação da área, a partir dessa variação de temperatura. A variação de área que ocorre, olha que a equação é bem parecida, ela também é diretamente proporcional à área inicial, ao coeficiente de dilatação superficial e à variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação, né, ele vale 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Quando a gente olha uma área dilatando, ela dilata linearmente em 2 dimensões. Tá? Aqui, da mesma forma, eu consigo chegar numa equação onde eu determino a área final, né? Substituindo aqui no lugar do delta A menos A0 aqui em cima, eu chego nessa equação aqui embaixo, tá bom? Um caso específico da dilatação de orifício, eu já até mostrei para vocês agora há pouco, com a experiência que eu fiz com o anel de Gravesandre. Né? Eu mostrei para vocês que quando eu dou calor para o anel, ele aumenta a área interna, né? A área do orifício. Vocês viram aí a esfera que inicialmente não passava pelo orifício, depois passando. Então, se em alguma questão te perguntar, a área do orifício também dilata com a variação da temperatura, tá ok? Vamos lá para o último caso, a variação linear, tá? Dilatação linear de sólido. Vou considerar também um fio metálico, mas agora um fio, considerando aí que o comprimento ele é muito maior do que aqui a espessura. Aqui na minha figura a espessura até é grande, mas para ficar mais didático, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então vou considerar aí um comprimento inicial, também uma temperatura inicial. E se eu der calor para esse fio metálico, o que vai acontecer? Né? A gente já viu, o comprimento agora vai aumentar. De novo, a dilatação é sempre volumétrica. No caso da linear, a gente está desconsiderando 2 dimensões, tá? Onde aqui fica mais evidente a dilatação do comprimento, tá bom? Então, após essa dilatação, o fio passa a ter um comprimento maior, né? Onde esse Lzão aqui nada mais é do que o comprimento inicial mais a variação de comprimento.
a equação aí que vai determinar essa variação de comprimento, ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial, agora o alfa, né, que já tinha aparecido, que é o coeficiente de dilatação linear, e a variação da temperatura. Olha que essa equação também é muito parecida com as duas anteriores, né? A variação de volume, ela é diretamente proporcional ao volume inicial, a superficial à área inicial e a linear ao comprimento inicial, tá? Coeficiente de dilatação linear, como eu já tinha mostrado, e aqui a unidade usual, né, que é o grau Celsius a menos 1, comum para todas. A partir dessa equação, e sabendo que a variação de comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial, eu vou mostrar agora aqui com um pouco mais de detalhe como é que eu chego naquela segunda equação que eu já mostrei direto lá na volumétrica e na linear, na superficial. Então vamos lá. Se ΔL é igual a L0 alfa delta teta e também L final menos L inicial, eu posso igualar, né? Passando aí o comprimento inicial para o outro lado, e agora colocando ele em evidência, eu chego aqui nessa relação. Calma aí que a gente aqui atualiza tudo em tempo real. Faltou esse termozinho aqui. Então agora sim. Vamos lá. Então, uma forma da gente calcular direto o comprimento final, tá? Um caso específico aqui da dilatação linear, aplicada em alguns circuitos simples, é a lâmina bimetálica. E aí tem algumas particularidades aqui para a gente poder ver. Considerando essa lâmina, porque bimetálica, né? São duas lâminas metálicas coladas uma na outra, tá? Onde cada uma delas tem um coeficiente de dilatação diferente. São sempre de materiais diferentes. Por quê? Tá? Eu já vou mostrar. Nesse caso, eu estou considerando que o coeficiente de dilatação da lâmina amarela, lâmina A, ele é maior do que o coeficiente de dilatação da lâmina B. E o que é importante a gente entender quando a gente compara o coeficiente de dilatação de dois materiais? Quando eu falo que o coeficiente de dilatação da lâmina A é maior do que a do B, entenda o seguinte, significa que a lâmina A ela dilata mais do que a B, com o aumento da temperatura, e ela também irá contrair mais rápido do que a lâmina B quando ela perder calor. Então vamos ver aqui no primeiro caso, no aquecimento. Quando a gente pega uma lâmina dessa e aquece, a lâmina tende a se curvar para o lado do material de menor coeficiente de dilatação, porque a lâmina amarela está dilatando mais que a vermelha não consegue acompanhar, mas como elas estão coladas, ela acaba se curvando para o lado de menor material. Outro caso, no resfriamento. Né? Se essa lâmina agora começa a perder calor, né? Ela sofre essa transferência de calor, de perda, o que vai acontecer com essa lâmina? Ela vai se curvar também, só que agora para o lado do material, né, de maior coeficiente de dilatação. E aí o que acontece? Quando ela está perdendo calor, ela também se curva. E aí uma aplicação para isso, né? Por exemplo, um clássico aqui, ó. Aqui eu tenho uma lâmina bimetálica. Deixa eu trocar aqui para o meu laser aqui, que eu já fico mais animado. Aqui eu tenho uma lâmina bimetálica, né? Quando ela é aquecida, ela vai ganhando calor, ela vai se curvar. E se curvando, ela acaba fechando aqui o circuito. Onde a gente vê isso? Por exemplo, na sanduicheira. Quando você pega a sanduicheira e liga na tomada, uma lâmpada já acende de imediato, para te informar ali, ó, tem energia. E depois de um tempo ali ligada, uma outra lâmpada acende. Dentro do circuito ali da sanduicheira, tem esse dispositivo, onde com o aumento da temperatura, uma lâmina vai se curvar, vai fechar o circuito, vai fazer com que uma lâmpada acenda. Um outro dispositivo que se utiliza dessa tecnologia é o termostato. Tá? Esse é um termostato de lâmina, né? Até bem antigo. Hoje a gente pode ver termostatos eletrônicos, tá? que usam uma tecnologia parecida dentro dessa placa integrada, que, por exemplo, no ar-condicionado, para economizar energia, quando a gente liga o ar-condicionado,
ele funciona por um tempo, né? Quando ele chega numa determinada temperatura, o compressor ele desarma para economizar energia. Quem é que aciona isso aí, ou quem abre o circuito nessa situação? É o próprio termostato. Galera, valeu, mais uma aula e até a próxima.